E aí, seus amiguitos do Partido Comunista Chinês? Quem pegou a referência pegou porque estava lá no Twitter e já não está mais por causa do departamento de vai dar merda. Enfim, eu viajo amanhã, eu achei que eu já tinha acabado com esse vídeo aqui, mas pelo jeito tá longe ainda. E vamos ver aí que o professor Rock e o Oliver continuaram falando sobre a China no Flow dessa semana. Tipo, quem vai comandar o conselho militar? Quem comanda isso ou aquilo? E essas pessoas podem ser futuros sucessores dele. Mas ele tá botando todo mundo ali, né, do grupinho dele. Uhum. E isso é um problema, porque isso já aconteceu lá atrás, quando o Mao Tse Tung fez isso. Inclusive, não só os aliados dele foram colocados dentro dos lugares estratégicos, como o pensamento dele foi inserido. Mas não só o Mao fez isso, né? O Jintao, o Jiang Zemin, Deng Xiaoping, todos eles fizeram isso. Né? Qualquer político faz isso, né? O cara assume para a presidência, vocês aí no Brasil vivem basicamente um governo militar porque o Bolsonaro botou os cupincha dele tudo lá. Inserido na Constituição, né? Nas diretrizes do partido. E agora, com o Xi Jinping, aconteceu a mesma coisa. Então, Sim. O pensamento de Xi Jinping está colocado lá dentro, incorporado. Então, eu não lembro, mas é o pensamento do Mao Zedong, do Deng Xiaoping e do Xi Jinping. Tem um nome para cada coisa que eu não me recordo agora, mas é isso aí mesmo. Isso é um controle, é um passo muito mais perigoso para o que alguns diziam que era uma forma de funcionar dentro de uma ditadura um pouco melhor do que uma pura autocracia. Existe esse partido, onde vem um, aí tem o outro, aí tem o conselho, os anciões. Em regra diziam, olha, isso aqui é uma forma pragmática, um pouco mais funcional. O problema aqui é que eles querem analisar a China como um país ocidental. Estados Unidos, Europa, sei lá. A China funciona há 5.000 anos seguindo um modelo semelhante. Sempre existe uma liderança forte, sempre. Era rei, era imperador, e aí os warlords, sempre teve isso. Hoje é o Partido Comunista Chinês. Foi sempre assim. Eles não conseguem entender que... E assim, não é só a China, tá? Se a gente for ver aí, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Coreia do Norte, a Ásia, de modo geral, eles têm essa visão, eu não sei dizer se é ligado ao confucionismo, o que é. Mas é assim que funciona. E eles não conseguem entender isso. Eles querem... Não, a China não é uma democracia porque não é igual a gente. Funcional de gerir um negócio tão gigante, uma ditadura. E tinha um pragmatismo. Por exemplo, durante a época do Mao Tse Tung não tinha empresário fazendo parte do Partido Comunista. Para aquilo era seria impensável. Isso, depois a China, não, tudo bem, agora empresário pode fazer parte do partido. Significa que o pensamento do Xi Jinping não está necessariamente alinhado com o de Mao Tse Tung. Olha, eu acho que o Partido Comunista tem um grande histórico de pragmatismo, porque você não consegue governar um país que se transforma, porque fica muitas vezes mais rico do que era antes, sem se adaptar totalmente. É importante que mude. O Xi Jinping é mais próximo do Mao Zedong do que era o Deng Xiaoping, por exemplo. Agora o problema é que mas ele não tá deixando. agora... O que ele tá fazendo não é isso. O que ele tá virando é falando assim, acabou essa historinha aqui. Dividir o poder. Pô, a China é uma master ditadura. Assim, dizendo pura e claramente. Uma das maiores ditaduras que o mundo já viu. Porque você controlar essa quantidade de pessoas, com esse nível de controle que eles têm. E essa quantidade de grana também, Isso, né? E essa quantidade de economia dominada. Esse é um projeto que a humanidade nunca viu. Esse nível de controle. Só por isso é uma ditadura? Não, né, cara? Não é assim que funciona. Tem eleições em muitos níveis aqui na China. O próprio Xi Jinping é eleito. Porque é só um partido, que os outros partidos... Sim, a gente pode discutir esse ponto. Mas dizer que é uma ditadura, porque isso aí não, né? A humanidade nunca assistiu deste tamanho, nessa escala. Na frente econômica, na frente cultural, na frente política, na frente de saúde. A política do Covid-0, ela é uma das coisas mais insanas que já se ouviu falar no mundo. E esse é um grande problema pro Xi Jinping. É um fruto, uma consequência desse controle absoluto que ele exerceu. A ponto de... Professor, me falou lá no Instagram, né, sobre argumentação. Tu chega e fala, olha, Covid-0 é a coisa mais insana. E aí? Baseado em quê? Quando Xangai fechou, e eu estava lá, em lockdown em Xangai, uma universidade dos Estados Unidos, que agora não me recordo o nome, falou que se a China não trancasse Xangai e não segurasse a onda lá, teria entre 1,5 milhão e 5 milhões de mortos no país. Então, não é insano. Então, vamos lá. Quer falar que é insano? Dados. Qual a argumentação? Por que é insano? Está salvando gente.
ponto de ele vender um negócio para a população e ele proibir as vacinas de mRNA, RNA, ele... Mentira. A China desenvolveu uma vacina de mRNA, que inclusive já está sendo usada na Indonésia e vai começar a ser usada aqui. A China queria comprar a vacina da Moderna, se não me engano, mas a China falou, a gente quer a tecnologia, a Moderna falou não, daí a China, beleza, eu vou desenvolver minha própria vacina com jogos e prostitutas, é isso aí. Ele não deixar a contaminação de nada. Então a população chinesa, ela tá zero preparada para um grande surto. E se realmente tiver um grande surto de Covid, o nível da tragédia dentro da China é monstruoso. E isso está se retroalimentando por causa de uma política absurda e real. Nada pragmática, eu diria. Mais de 800 milhões de pessoas na China já têm 3 doses. 700 milhões ainda não tem. Mas tem algumas vacinas que aqui são só 2 doses. Tem vacina que é só 1. Então eu não sei dizer desses 700 milhões quanta gente que está faltando. Tem uma porrada de idoso que não vacinou nada ainda. Vacinação não é obrigatória na China. Eu acho que isso é uma falha. Já deveria ter vacinado todo mundo, né? Esse tempo todo fechado, eles sabem quem tomou e quem não tomou, já vacina todo mundo. Mas com a realidade do que é o Covid. As pessoas precisam pegar, você precisa vacinar, você precisa priorizar uma parcela da população que corre mais risco, são os mais... As pessoas não precisam pegar. É 2022, tem gente em podcast com milhões de seguidores falando um negócio absurdo desse. Não, as pessoas não precisam pegar. Você tem que tomar a vacina primeiro. Toma a vacina primeiro e aí está protegido. Idosos, você precisa ter as vacinas que são as mais fortes, que são as que a China não aceita. Então... Outra mentira. As vacinas da China, na 3ª dose, têm o mesmo nível de eficiência da Moderna e da Pfizer. As vacinas da China de 2 doses não tem. 3 doses tem. E aqui eles já vão começar a aplicar a 4ª dose. Então, a China fez tudo ao contrário na cartilha. E isso está deixando o país muito mais vulnerável. E economicamente, a China está fechada há meses por causa dessa política insana de um cara maluco que virou e falou assim, vai ser assim, e ninguém... está confrontando ele, e agora a população também comprou, porque a população virou e falou assim, não, realmente o Covid vai matar todo mundo, se a gente não fizer isso, a gente já era. Enquanto o aprendizado da pandemia foi mostrando que a melhor política no primeiro momento teve o isolamento, depois teve... Ok, antes que ele termine ali. Primeiro que isso não é do Xi Jinping. A China tem uma ciência muito avançada. Os caras usam dados. Como eu falei, se abrir a China é milhões de mortos. Simples assim, porque ainda tem falha na vacinação. Então isso é uma crítica, eles têm que resolver isso. Do meu ponto de vista, eles têm que resolver. Mas não é o Xi Jinping falando que tem que seguir. Outro ponto, as pessoas já não compram mais. E foi isso, inclusive, que eu te falei, que a hora que tu quiser trocar ideia, eu te passo informação de como que é a vida real aqui. As pessoas não estão comprando mais, as pessoas estão cansadas. E não é porque elas não podem sair da China, é porque tem muita restrição de movimento aqui dentro. O cara tem família em outro estado e não pode visitar porque justamente está trancado por conta de Covid. E foi nessa que eu fui promovido, inclusive. O cara não podia ir para outra província visitar a esposa e o filho, pediu as contas e eu fui promovido. Depois teve vacina, depois tem anticorpos naturais, é uma combinação de coisas que foram acontecendo. A China, ela se isolou e virou e falou assim, não... E aí tem mais de 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de mortos na Europa, 700 mil no Brasil, tudo certo, né? Inclusive minha mãe, tudo certo. Não tem nada disso. Vai ser todo mundo, ninguém tem contato com ninguém, ninguém vai ter Covid no país inteiro. Olha o tamanho da população, o que aconteceu? A economia chinesa está sendo destruída. Destruída? Nós não estamos mais na discussão inicial, fecha ou não fecha, não é isso. O que a China está fazendo com a política de Covid zero é diferente do que qualquer país tentou fazer no mundo. Destruída. A economia da China ainda vai crescer 2,3% esse ano. Destruída, só porque não está crescendo 8% do ano passado, não, né? O Vietnã fechou mais que a China, já abriu, e a Coreia do Norte fechou mais que a China. Então teve gente que fechou mais rígido. Eu acho que é só um aspecto importante, porque existe hoje um debate grande sobre... Eu estava acompanhando vários youtubers que estão questionando o valor da democracia e dizendo que seria tudo mais fácil a gente conseguir concentrar o poder para implementar decisões sem grandes debates. Isso tem pessoas com 500 mil de seguidores no TikTok tendo um discurso... Claro. Eu não quero agora citar essas pessoas. Mas você é um burro. Não, então assim, uma coisa que eu acho fundamental é o Xi Jinping hoje não tem um incentivo de escolher o melhor primeiro-ministro que a China já teve, porque não há um incentivo para ele ter pessoas que possam brilhar, porque quer, no fundo, hoje concentrar todo o poder, então há um incentivo para se juntar, para ter uma equipe
até razoável, mas não brilhante, porque aquilo pode representar uma ameaça. Assim, tem gente muito boa na China. Nesse Congresso do Povo aí que vai rolar essa semana, além do Xi Jinping, outras 6 posições bem estratégicas vão ser definidas. Se o Li Keqiang aposentar, que é o vice-presidente da China, o premier da China, se ele se aposentar, ele é de um grupo que é opositor ao Xi Jinping. Então, essa é uma vaga muito, muito importante, que o Xi Jinping provavelmente vai querer botar alguém do lado dele, justamente para ter mais influência no governo. E o Li Keqiang vai querer colocar alguém do lado dele. E por isso que sistemas que têm uma alternância de poder programada são fundamentais, porque chega um momento em que, né, o seu tempo no poder chega ao fim, aí você passa, né, você deixa de participar da eleição, perde uma eleição para deixar uma nova geração chegar ao poder, porque todo mundo erra. Não há líder no mundo que, né, a gente tem mitos, né, na nossa imaginação sobre um passado glorioso, etc. Mas todas as lideranças políticas erram com muita frequência, Então, e agora... Todos os seres humanos erram. Todas, não são só as lideranças, porque é muito difícil. A complexidade do cenário mundial, pelo amor de Deus. Então, assim, são os maiores problemas de uma sociedade. Então, ter momentos mais breves assim permite que pode haver uma correção. Que eu concordo, eu acho que a economia chinesa vai conseguir superar esse momento de alguma maneira, porque apesar das distorções que esse problema produz, existe hoje, acho que um pragmatismo talvez no nível abaixo dessas lideranças que é razoável. Eu também acho que é uma economia grande que consegue iniciar, ou seja, estimular o consumo de alguma forma. É uma sociedade. É porque também é o governo que controla, então o governo vai dar um jeito. Não são os empresários, né? Que a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Não é a burguesia que está controlando tudo aqui. Verdade que tem alguma capacidade de adaptação, mas é verdade, é preocupante um estatismo hoje grande, que o Xi Jinping é uma pessoa que não vai, de repente, permitir que grandes experimentos serão implementados. E isso foi a marca registrada na China nos anos... Isso não é verdade. Isso não é verdade porque a gente vê acontecendo. Os caras querem abrir Hainan aqui para bater Hong Kong, por exemplo. A China tem mais de 20 mil experimentos rolando ao mesmo tempo, cara. Isso não é verdade. Então, o próprio Covid-0, que é a maior coisa assim, que ele já fez. Nos anos 80 e 90, grandes experimentos. Ou seja, permitiram em algum momento a iniciativa privada para tomar decisões de maneira livre. Eles ficaram reféns desse resultado monstruoso de 4 décadas de sucesso econômico gigantesco. Porque a crise também ela produz uma situação em que o país se abre a novas abordagens que são fundamentais. E a China, no fundo, né, meus amigos dizem que assim, uma experiência muito comum. Os pais nasceram na pobreza, no interior, e se transformaram em pessoas muito ricas, né? Ou seja, uma transformação da sociedade que faz com que ninguém quer fazer uma coisa completamente diferente, porque a coisa vai muito bem assim do ponto de vista econômico. Significa que mesmo tudo que está sendo feito não representa um crescimento artificial. Tá acontecendo alguma coisa foda mesmo. Aconteceu. Claro, mano. Claro. Pô, a China está crescendo por 40 anos. O próprio Rock falou, 40 anos. Não é tigre de papel. Esse gargalo que existia de investimento, de infraestrutura, não tinha estrada, não tinha porto, não tinha ferrovia nenhuma, não tinha fábrica nenhuma. Então foi necessário. Por isso que cresceu durante 4 décadas. O problema é que agora não é mais. Só que não é mais, porque agora é um excesso de coisa inútil. Que o valor do custo da mão de obra, ou o quanto que uma sociedade pode absorver aquela infraestrutura ou aqueles imóveis, não faz mais sentido com o poder de compra das pessoas. É mais barato você produzir no Vietnã hoje. Então, isso, entendi. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque tem um problema assim, que isso chama a armadilha da renda média. Middle Income Trap. O que uma nação faz? Quando ela é muito pobre e ela começa a crescer, é muito fácil dela crescer rapidamente. Porque ela é bem pobre. Porque ela é muito pobre. Então você tem uma vantagem, qualquer coisa que você der para as pessoas, você deu emprego para um monte de chineses que não tinham, morriam de fome, então eles vão aceitar trabalhar por 50 centavos. E vão trabalhar. Então, naquele momento, você tem um crescimento muito rápido. Mas conforme o país vai se desenvolvendo, os salários vão aumentando. E, por exemplo, no caso da China, a vantagem competitiva inicial, que era excesso de mão de obra muito barata, deixou de existir. Então, por que eu vou ter uma fábrica? E olha o problema político e geopolítico. Só um ponto. Teve um outro vídeo, que inclusive eu fiz um react, que tu comenta que esse dinheiro não está chegando às pessoas, mas os salários estão aumentando? Como assim? Político mundial dessa história. Por que os Estados Unidos vão construir uma fábrica ou vou deixar que o meu telefone seja produzido na China, enquanto os americanos aqui vão perder os empregos deles? Então, no começo, a diferença de preço é tão gritante
Que vale a pena. Vale a pena. Mas depois que a China começa a crescer e o trabalhador chinês começa a ganhar mais, ele começa a querer mais. Aí ele quer os direitos dele, o que tá certo. Mas aí a China já não é mais tão competitiva. Vale o risco, a divisão e assim, a tensão política interna para os Estados Unidos? Eu falo isso, já falei isso em vários outros vídeos. O custo operacional da China hoje é um pouco mais alto, realmente, por conta de legislação trabalhista, por conta do que ele falou, as pessoas estão ganhando mais, elas querem ganhar mais, elas querem ganhar bem, o operador de fábrica ganha relativamente ok aqui na China. Mas, como o Oliver falou, no Vietnã é mais barato, Bangladesh é mais barato, Tailândia é mais barato, Camboja é mais barato. Mas a China criou a estrutura. A China criou um conjunto gigante, um ecossistema gigante de fábrica que produz em qualidade e volume que ninguém mais produz. Tem coisas que são produzidas em volume na Vietnã e na Tailândia, e na Malásia, por exemplo, como produto de borracha, mas o resto, tecnologia, ainda é a China pelo volume e a qualidade, para entregar no volume que a Apple precisa. É por isso que eles não saem daqui. Continuar produzindo esse iPhone lá? Ou é melhor ir para o Vietnã ou para outros lugares? A Índia. E aí qual que é o problema? O problema que todas as nações enfrentam é como é que é esse salto, a hora que você bate nessa renda média. E aí a grande dificuldade. Pouquíssimas nações, nos últimos tempos, na história da humanidade, conseguiram romper isso. Coreia do Sul, os tigres asiáticos, mas países pequenos. A gente não viu isso acontecendo com países grandes. Então a China andou até aqui. O próximo passo, ela vai precisar ser a grande produtora das grandes coisas que o mundo compra. Por exemplo, as BMWs, os Volkswagens, as grandes... Não, mano. O mundo não compra BMW. A BMW deve ter um market share desse tamanho. Mas a China hoje é o maior produtor de carro elétrico do mundo, é o maior exportador. Ou o segundo, o maior... Tá ali, de carro elétrico do mundo. O mundo inteiro está comprando carro elétrico. A China produz plataforma de gás e óleo. Cara, é isso que eu digo, que esses caras, eles têm uma visão da China que realmente é muito fechada, que na cabeça deles a China é fechada, mas eles não sabem o que realmente se produz aqui. Maquinário gigantesco, sabe? Essas paradas grandes. A China agora está produzindo avião e a ideia é concorrer com Boeing e Airbus. Avião chinês. E aí? A China tá lá com a estação espacial deles, cara. A China não é mais produtora de coisa Xing Ling. As grandes coisas de valor agregado, e não o plástico, o brinquedo, entendeu? Ou a coisa barata, que ela é a fábrica do mundo. Ela vai ter que ter as marcas dela com o valor agregado para conseguir contratar caras que não vão receber o saláriozinho de operador. Professor Rock, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Oppo, só 4, né? Geely e o carro elétrico lá que eu esqueci o nome, sabe? DJI. Só para falar meia dúzia de marcas chinesas, com tecnologia chinesa, desenvolvendo coisas na China, com valor agregado daqui. E não é pecinha de plástico. Operador da fábrica, mas vão ser grandes executivos de empresas gigantescas mundiais. Esse salto funciona. Não é fácil de dar. E aí a gente entra numa outra discussão da política internacional, da geopolítica do mundo, que é a tecnologia. A fórmula para a China dar esse salto é apostar na revolução tecnológica. E se tornar... Teu erro é achar que a China já não fez isso, cara. Enquanto a China está testando 6G, o Brasil ainda está aí nessa história de 5G. Como eu falei, a China está lá com a estação espacial, os caras com plano para construir uma base na Lua e com missão em Marte. Os caras, 30 anos atrás, eles não tinham a agência espacial. O teu erro é achar que eles já não estão nesse pulo tecnológico. E se tornar o país de ponta da tecnologia. Por isso que a briga geopolítica do mundo... Não está fazendo isso também? Tá fazendo. Eu acho que assim... Sim, tá claramente... fazendo, não é fácil fazer isso. Obrigado, teve Oliver. uma aposta estratégica de dominar, por exemplo, a tecnologia 5G que é razoavelmente bem sucedido. Inclusive, Hoje, a tecnologia 5G que a gente vai implementar no Sim. Brasil é chinesa, né? Antes disso, eu acho que uma coisa sempre importante que nessa discussão nas redes sociais, tem muita coisa que está errada na China, eles enfrentam um monte de problema. Em outras áreas, eles avançaram muito, né? Por exemplo, toda a frota de táxis de Xangai hoje é elétrica. Não, Xangai não. Shenzhen é ônibus e táxi de Shenzhen. Xangai ainda não é. 100%. Isso um país como a Alemanha não conseguiu. Então, eu acho que sempre tem nuance. E quem diz, olha só, aqui uma coisa na China que deu certo, não quer dizer que essa pessoa é comunista, uma pessoa que critica algo que acontece na China, não quer dizer que... Muito obrigado, né? Muito obrigado. Porque
tem gente aí nesse podcast achando que eu sou amigo do Partido Comunista Chinês, eu sigo a narrativa do Partido Comunista Chinês quando eu mal tenho contato com eles, né? Não é verdade. Eu exponho o que realmente acontece aqui. Óbvio que eu tenho um viés positivo porque eu vejo como as coisas são positivas aqui, ao contrário de toda essa propaganda anti-China. Mas quem me segue, inclusive nesse vídeo, como eu critiquei a Covid-0, sabe que eu critico muita coisa daqui também. Vai ter que assistir os vídeos, né? Quer dizer que é espião da CIA, ou seja, a gente sempre precisa olhar para ambos os lados e há certamente coisas que a China conseguiu hoje, ela é um dos poucos países, né, que está desafiando a superioridade tecnológica de algumas nações como o Japão, Estados Unidos, claro. A Alemanha. E na Alemanha hoje uma preocupação gigante. Desafiando ainda, tu diria? Ou até já tendo superado. Já na área passou, de 5G, né, cara? Né, Já passou. Eu, por exemplo, acho que daqui Eu não acho que superando, mas deixa o Oliver terminar. Daqui a Alemanha, por exemplo, o René estava falando da necessidade de encontrar um novo modelo econômico. Bom, é mais um vídeo que a gente vê assim. Esse vídeo ainda tem um pouco de argumentação um pouco melhor. Mas tem muito achismo. A política do zero Covid eu não lembro a palavra que ele usou, mas tipo, não funciona, né? Sei lá. E não provém uma argumentação e informação. Sabe? E, assim, muito senso comum. Dá para melhorar esse negócio aí.